Então, meninas, após a gente aprender um pouco, né, porque depois a gente faz em sala de aula essa parte prática, individual com cada uma de vocês, da técnica de aferição de pressão arterial, a gente vai conversar um pouco sobre a prevenção e o tratamento. O que a gente pode orientar esse nosso cliente, né, como prevenção e tratamento? Eu digo mais da parte do cliente, porque no consultório médico, quem vai estar dando essa orientação é o próprio médico, né? Não vai ser vocês. Na farmácia, normalmente vocês também não vão ter um grande contato, assim, um grande tempo, para ter esse contato com o paciente, para dar essa orientação diretamente para ele. Porém, caso ele pergunte alguma coisa para vocês, vocês têm que ter um mínimo de informação para poder orientar ele quanto a alguns cuidados que ele possa ter, não só na parte medicamentosa, quanto na parte da vida dele, do dia a dia, os hábitos que ele pode estar mudando, que vai melhorar a questão da pressão dele. Então, ali na apostila ele traz pra gente algumas informações, como a hipertensão é uma das complicações médicas mais comuns no mundo e que ela deixa várias sequelas em alguns órgãos do nosso corpo. Quais são eles? O coração, o cérebro, os rins, os vasos e os olhos. Esses são os órgãos que ficam com sequelas, principalmente em virtude da pressão arterial. E ali traz o quê? O tratamento é comumente feito por remédios. A gente sabe que existem outras. Então, a gente sabe que existem outras formas, né, que a gente pode estar ajudando esse nosso paciente a diminuir a questão da pressão arterial dele. Porém, quais seriam essas formas? Muitas delas é através, principalmente, da conscientização. Você tem que conscientizar o teu paciente sobre o que ele pode fazer por ele mesmo para melhorar, para diminuir o quê? Às vezes a quantidade de medicamento, a diminuir as vezes que ele toma aquele medicamento por dia e às vezes, assim, com muita sorte, até cessar o medicamento. Só que isso a gente já sabe que é bem mais difícil. Então, conforme traz ali na apostila, a primeira forma que a gente pode orientar mesmo a pessoa é reduzir o peso corporal. A gente sabe que é bem difícil, né? Principalmente porque isso abrange as pessoas que são obesas, então não é um processo rápido. Demorou bastante tempo para ela ficar com esse peso e não vai ser de uma hora para outra que ela vai diminuir. Mas que a gente pode orientar a ter uma dieta menos calórica, ingerir, principalmente diminuir a quantidade de alimentos gordurosos, com óleo, açúcar, fritura e todas essas coisas, para fazer com que, consequentemente, diminuindo isso, diminua um pouco do peso corporal dela. Segundo item, reduzir o consumo de alimentos embutidos, enlatados ou em conservas. Charque, queijos, ou seja, praticamente você vai orientar o teu paciente a eliminar o sal da alimentação dele. A gente sabe que é bem difícil porque quando a gente está acostumado a comer comida bem temperada ou até bem salgada, vamos assim dizer, né? Porque a comida estar bem temperada não tem a ver com ela estar salgada, né? Então, assim, tem pessoas que comem a comida muito salgada e isso influencia na questão da pressão arterial. Então, sempre orientar eles a diminuir, mesmo que gradativamente, vai diminuindo aos poucos a quantidade de sal que eles temperam os alimentos. 3. Diminuir o consumo de álcool. Então, a gente já tinha citado anteriormente a questão do álcool, né? Não é aquele álcool que se bebe socialmente, é aquele álcool em excesso mesmo, e isso vai influenciar bastante ali na pressão arterial. 4. Fazer exercícios regularmente, de 3 a 5 vezes por semana. E considera esse exercício, gente, a atividade que você faz acima de 30 minutos. Pelo menos, tá? Então não é assim, fui no mercado a pé, o mercado fica 10 minutinhos dali de casa. Não, isso, beleza, vai ajudar, mas não é a atividade física que a gente espera. A atividade que a gente espera da pessoa é que ela faça uma caminhada um tanto mais longo, que dure pelo menos, no mínimo, meia hora. Então não é a ida no mercado que vai solucionar a vida dessa pessoa e ser considerada uma atividade física. 5º item, não fumar.
A gente sabe que o fumo, independente de qual seja a doença que a gente esteja conversando, ele é prejudicial à saúde da pessoa, né? Então, falando da pressão arterial, não ia ser diferente, né? Então, independente, sempre orientar a pessoa a não fumar ou a deixar de fumar. Essa seria a melhor opção caso a pessoa já fume. 6. Evitar alimentos que aumentam os triglicerídeos. Então, seriam o quê? Açúcar, mel, rapadura, álcool, todos esses alimentos gordurosos e que vão aumentar o nível de triglicerídeo e automaticamente, em virtude disso, vai aumentar a pressão da pessoa também. Bem como os ricos em colesterol ou gorduras saturadas, que daí é bastante alimentos que a gente consome, ó. Amendoim, leite, seus derivados, salame, presunto, fritura, frutos do mar, gema de ovo, carne vermelha, castanha, sorvete, chocolate. Então, assim, é bem difícil porque é uma alimentação que a gente está acostumado a consumir no dia a dia, porém, também não é para restringir, você nunca mais pode comer aquele alimento. É para você fazer o quê? Tentar diminuir a quantidade de vezes que você consome na semana ou até mesmo no dia, para com que isso a pressão arterial da pessoa também diminua. 7. Controle do estresse. A gente sabe que o estresse é um fator que muda muito a pressão da pessoa. E não adianta falar, ai, não seja estressado. Não, a pessoa tem que tomar hábitos e atitudes que façam ela não ficar estressada. Não é só falar pra ela, ai, não se estressa. E que isso não vai resolver de nada, tá? Então, falando isso na real, você vai estressar ainda mais essa pessoa. Então, assim, é achar uma forma, sei lá, falar para ela meditar, procurar um psicólogo, alguma coisa que auxilie realmente para ela baixar esse nível de estresse, que às vezes é em decorrência de problema familiar, trabalho, dinheiro, vários fatores que podem fazer com que essa pessoa fique estressada. Número 8. Evitar tomar medicamentos. Quais são eles que entram nos medicamentos que é para se evitar? Anticoncepcionais, anti-inflamatórios, moderadores de apetite, descongestionantes nasais, antidepressivo e corticoides. E consumir alimentos que aumentam a pressão, por exemplo, a cafeína, que normalmente as pessoas tomam bastante café e isso faz com que a pressão arterial dela aumente, além de, normalmente, o café também ser um vício para essas pessoas. Ali na apostila atrás, né, mas a gente nem precisa falar o quê? Cocaína e outras drogas são, obviamente, extremamente nocivas à pressão arterial. Não só a pressão arterial, né, gente? Como acarreta vários outros problemas no nosso corpo, porém a orientação ali é caso você tenha conhecimento ou saiba, pelo menos informar, né, que é para a pessoa ainda mais evitar em virtude do problema de pressão alta que ela já tem. Beleza? Então, assim, dando sequência, né, o tratamento, né, com o medicamento, ele tem por objetivo o quê? O principal dele é reduzir as doenças cardiovasculares e consequente taxa de mortalidade dos pacientes hipertensos. Esse é o principal objetivo que o paciente, fazendo uso da medicação, consiga atingir. Próximo, e até o momento, os resultados têm sido satisfatórios contra a hipertensão leve e moderada. Então, se vocês voltarem lá atrás naquela tabelinha que a gente conversou de pressão arterial leve e moderada, essa observação vale para as pacientes que possuem os valores de referência dentro daquele quadro. E para os outros? Já na hipertensão severa, que é considerada maligna, né? São também as dificuldades para tratar elas são bem mais severas. Então, a tarefa do médico é diagnosticar qual o melhor medicamento para viabilizar o tratamento. E esse tratamento normalmente vai durar toda a vida daquele paciente. Porém, o que ele deve observar lá na hora que ele escolhe o tratamento para essa pessoa? O medicamento deve ter sua eficácia comprovada por via oral e deve ser bem tolerável pelo organismo. Não adianta o médico passar um medicamento para o paciente que ele passa mal toda vez que ele consome, que ele vomita, que ele fica com dor de cabeça e tudo mais. Então, assim, tem que ser de fácil ingestão, então de preferência pela via oral, né, que é a via mais fácil
do medicamento adentrar no organismo e que seja tolerável, que a pessoa não passe mal toda vez que ela consuma aquele medicamento. Número 2. Deve possibilitar o menor número de doses diárias. Então, menos vezes possível aquele paciente tiver que ficar ingerindo aquela medicação, melhor. Então, assim, se eu consigo dar um medicamento que o paciente toma uma vez ao dia, eu vou preferir essa via, do que pedir para ele tomar o medicamento de manhã, de tarde, de noite, às vezes até de madrugada. Então, sempre optar pelo medicamento com o menor número de vezes possível para que o paciente faça uso. Tópico número 3. Deve ser iniciado com menores doses possíveis e, caso seja necessário, aumentar gradativamente a dosagem ou associá-la a outros remédios, com o mínimo possível de complicação. Então, assim, quem vai escolher essa dose e tudo mais é o médico, gente. Então, assim, isso é mais a nível de conhecimento para vocês saberem que, de preferência, o médico vai escolher a menor dose daquele medicamento, caso ele veja que não está tendo efeito no organismo do paciente, aí sim, gradativamente ele vai aumentar aquela dose, ou ele vai associar com combinações de medicamento. Aí vai do que ele vai optar pelo tratamento, mas assim, sempre a critério do médico, não é do farmacêutico e muito menos de vocês como atendente lá da farmácia e muito menos de quem trabalhar no consultório médico ficar sugerindo troca de medicamento conforme o que o médico prescreveu. Item 4. O medicamento a ser administrado deve ter custo compatível com as condições socioeconômicas do paciente, garantindo assim a continuidade do tratamento. Então, o médico tem que avaliar sempre qual é o público que ele está trabalhando e daí sim prescrever um tratamento. Não adianta um medicamento ser ótimo, ser maravilhoso, ter um efeito fantástico no organismo daquele paciente, porém uma caixa daquele medicamento que dura ali 2 semanas custar R$500. E o teu paciente não ter condições de comprar aquele medicamento, né? Porque beleza, pode ter esse custo. Se teu paciente tem condições, ele não vai dar bola. Porém, não são todos os pacientes que têm condição. Então, assim, sempre verificar se o que o médico prescreveu está condizente com a condição social daquele paciente. Ou se ele não está abrindo mão, às vezes até de comida e tudo mais, para poder estar realizando a compra daquele medicamento. Isso vocês podem observar e às vezes sugerir para que a pessoa entre em contato de volta com o médico, solicitando a troca daquele medicamento por um com custo mais baixo e que o benefício às vezes vai ficar próximo do esperado daquele medicamento mais caro. Então, ali, ó, o que a apostila traz? Que muitas vezes o paciente vai fazer uso daquele medicamento durante a vida toda. Então, assim, quanto antes ele observar a importância dele fazer uso daquela medicação na dose prescrita, no horário recomendado, seguindo todas essas orientações que a gente conversou, antes ele vai ter um tratamento mais eficaz e uma vida mais normal, porque a pressão arterial, ela traz muitos prós na vida do paciente. Então, quando ele tomar consciência que se ele fazer uso do medicamento e do tratamento de forma correta, ele só vai estar trazendo benefício para a vida dele, melhor vai seguir. Então, assim, finalizado esse módulo, né, de pressão arterial, o que eu vou pedir para vocês de atividade? Lembra que lá no início, na parte 1 do vídeo, vocês já tinham uma atividade para vocês responderem, né? Que era correspondente à lição anterior. Então, a atividade que vocês vão ter que fazer, a princípio, é responder essas perguntas aqui da apostila, os exercícios da página 48 e 49. Então, são 5 perguntas, vocês vão responder, podem responder elas direto na apostila mesmo, e depois vocês só vão precisar me mandar uma foto, ali pode mandar direto no meu WhatsApp, desses exercícios respondidos. E daí eu vou conferir as respostas, né, para ver se tá certo e respondo diretamente para vocês. Isso juntando com os exercícios da outra lição e mais a prova com
consulta, né? Porém, eu espero que não seja com consulta que vocês realizem, seja da forma mais verdadeira que vocês possam responder ela. Para mim, a gente vai gerar uma nota em cima da avaliação, né? E a frequência de vocês vai estar sendo validada com a resposta dos exercícios das aulas 8 e 9, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso tenham ficado com qualquer dúvida mesmo, podem me perguntar, pode mandar até um vídeo se quiser, pode me mandar mensagem, manda áudio para perguntar, para tirar a dúvida mesmo, porque assim, é uma sequência de conteúdos, então quanto mais assuntos a gente ficar, vocês ficarem com dúvidas, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai ter um boom. Já basta que a gente vai ter que, já vai realizar todas essas práticas depois em sala de aula, né? Eu vou postar ali o vídeo para vocês de como que é realizada a técnica de mensuração da pressão arterial, mas assim, é só para vocês terem uma noção, porque é só fazendo mesmo essa parte prática que a gente vai conseguir pegar a manha, conseguir escutar melhor e tudo mais. Porém, é só para vocês conseguirem visualizar como que a gente resolve ou faz, tá bom? Beijinho, até mais! Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente realiza a técnica de aferição de pressão arterial. No início de tudo, você deve se apresentar para o seu paciente, né? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Juliane e eu vou estar realizando a técnica de aferição de pressão arterial, tá bom? O senhor tem algum problema de saúde? Tem pressão alta, pressão baixa, alguma coisa? Já verificou tua pressão arterial antes? Já? Sabe qual é o valor normal que acontece? Sempre? Sim. Qual? 12/8. Beleza. Então, a gente vai utilizar esses dois equipamentos. O estetoscópio e o esfigmomanômetro. Então, você vai posicionar o esfigmomanômetro no braço do paciente. Pede para ele sempre esticar ou apoiar numa bancada. Abre ele. Sempre observa para que essa parte aqui da braçadeira arterial fique nessa parte aqui do corpo. Acho que você vira mais pra cá. Coloca aqui. Vai verificar o quê? Se tá fechado. Se não estiver fechado, você vai fechar. E posiciona o estetoscópio ali na artéria da pessoa. Você vai insuflar até atingir 200 milímetros de mercúrio aqui no mostrador. Atingiu 200, você para e começa a soltar bem delicadamente. A pressão do paciente aqui ficou 11/8. Então, você sempre vai informar para ele 11/8. Nunca o 120/80, porque senão ele não vai compreender. Agradece ele, informa, se tem que anotar em algum prontuário, anota, e é isso. Então, meninas, a última parte ali da aula, eu vou postar, eu simulando, né, uma verificação de pressão arterial com o paciente, como que vocês deveriam estar realizando, né? E a gente vai treinar depois em sala de aula, a gente pega umas pessoas lá na Jumper e tudo mais, pra gente conseguir, mas é só pra vocês visualizarem como que é a conduta do profissional perante um paciente, sempre coletando informações. Normalmente a gente já vai ter o histórico, mas senão você pode perguntar qual é o nome do paciente, a idade dele, se na família dele já tem alguém que tenha pressão arterial. Todas essas informações você pode coletar do paciente antes de começar a aferir a pressão arterial. E sempre perguntar para ele o quê? Se ele estava em repouso, se ele sabe o valor de referência. Isso é importante, porque às vezes dá um valor bem diferente do que o valor que ele está acostumado. Então, isso são informações que você pode perguntar direto para ele.
Mais uma coisa. Esse é meu primeiro vídeo, então qualquer coisa é um vídeo bem caseiro mesmo. Vou tentar melhorar para os próximos, tá? E aguardo vocês de volta na segunda-feira que vem. Beijão!